Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, tô trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, esse vídeo aqui é exclusivo pra vocês, membros do canal. É uma análise geral do pay-per-view, na verdade do combate em específico Royal Rumble de 2012, isso mesmo. O Royal Rumble Match de 2012 eu vou estar falando aqui, né? Não do pay-per-view inteiro, mas eu posso até futuramente falar um pouco mais sobre esse pay-per-view. Embora eu acredite que esse de 2012 o mais interessante mesmo tenha sido o Royal Rumble. E quando eu digo interessante, eu não estou dizendo que eu gostei do Royal Rumble Match. Essa para mim aqui vai ser uma das análises de pay-per-views aqui, do qual o pay-per-view foi o que eu menos gostei aqui no caso. E principalmente o combate aqui desse Royal Rumble, que para mim foi um dos Royal Rumbles mais assim... chatinhos, né? Por várias razões. Eu acredito que esse Royal Rumble de 2012 ele teve participantes muito fracos, retornos um pouco menos expressivos e muita palhaçada. Teve alguns pontos positivos que eu vou colocar aqui e claro que você também pode concordar ou discordar. Deixe nos comentários o que você pensa a respeito desse Royal Rumble, mas sem mais delongas, deixa seu like e vamos nessa. Bom, esse Royal Rumble de 2012, ele inicia então com o The Miz como o primeiro a entrar, né? O Miz, que no ano anterior, inclusive, tinha sido evento principal da WrestleMania, né? Disputado lá o título mundial e ganhado do John Cena. Então ele estava ali buscando vencer esse Royal Rumble para poder chegar a mais um evento principal ali, pelo menos teoricamente, o Royal Rumble da vaga para o evento principal da WrestleMania, coisa que acabou não acontecendo nessa edição aí, e várias edições não acontecem, mas no papel é para ser isso, né? Então o Miz entra legal ali, e na sequência ele já é logo surpreendido com o seu ex-grande amigo Alex Riley, né? O Alex Riley que acompanhava muito o Miz, inclusive esteve com o Miz naquela WrestleMania como um manager, ajudando bastante ali o Miz. Dessa vez eles tinham se desentendido, já não eram mais ali parceiros, eram inimigos, né? E aí então os dois eles já começam o Royal Rumble tentando resolver esses assuntos. O Miz acaba levando a melhor, o Miz acaba dando um olé ali no Alex Riley e elimina o Alex Riley, só que logo na terceira posição o Miz novamente reencontra o seu passado com outro ex-amigo, o R-Truth, né? O R-Truth que fez uma grande dupla com ele ali nos anos anteriores, teve aquele combate lá que eles fizeram contra o The Rock e o John Cena, depois viraram inimigos ali de longa data, até nos dias de hoje, quando o R-Truth e o Miz meio que se encontram, sempre há um desentendimento ali. Foi uma dupla muito legal no passado, mas tem ainda muita rixa entre eles, né? E aí então o Miz teve que lidar ali com outro ex-amigo. E aí, o quarto a entrar foi o Cody Rhodes, né? E a partir dessa entrada do Cody Rhodes, ele começa a se aliar muito ao Miz, né? Durante todo esse Royal Rumble, ele vai estar junto com o Miz, lutando ali lado a lado, fazendo parceria, tanto que depois eles vão ser eliminados juntos, a gente vai daqui a pouco, né? E aí, beleza, né? Só que aí, na quinta posição, vem o Justin Gabriel, né? Muitos vão se lembrar do Justin Gabriel, fez parte do Nexus, chegou a atuar como aquele coelho que aparecia na WWE lá, acompanhando o Adam Rose, muita gente não sabe, mas era o Justin Gabriel que também interpretava aquele coelho. Na sexta posição ali vem o Primo, né, da dupla Primo e Épico, ele também entra ali para participar. E nesse intervalozinho o Miz consegue eliminar o R-Truth, né, consegue jogar o R-Truth pro lado de fora. Só que o R-Truth meio que não aguentou. Não aguentou ser eliminado, puxou o Miz ali pelas pernas, tirou ele pelo lado de baixo da corda, então o Miz não foi eliminado. Mas só levou ele para fora para atacar o Miz ali, ele meio que ficou irritado, né? E o Miz acabou ficando um tempinho ali do lado de fora do ringue, então... que de certa forma o Royal Rumble é até uma vantagem, né? Você descansa um pouco, foge um pouco do combate ali e não está eliminado, então é uma estratégia que muitos utilizam, né? E aí na sétima posição tivemos um retorno que foi do Mick Foley, né? Esse foi um retorno interessante, né? Você ter o Mick Foley participando de um Royal Rumble, talvez tenha sido até o nome mais expressivo que voltou nesse Royal Rumble. E aí ele foi lá e eliminou o Primo, né? Conseguiu jogar ali o Primo pro lado de fora. Só que aí, né, eu acho assim, o Mick Foley, ele poderia ter sido muito melhor utilizado do que eles fizeram nesse Royal Rumble Match. Eles pegaram e transformaram o Mick Foley num palhação. Então, na oitava posição, por exemplo, entra o Ricardo Rodrigues, né, que acompanhava ali o Alberto Del Rio lá, quando era campeão, era meio que o manager dele, ele entra pra lutar. Então já achei meio zoado isso, a participação do Ricardo Rodrigues pra mim não deveria ter acontecido, um palhação. E aí, então, depois... o Foley e ele começam a fazer uma parceria, viram meio que colegas ali da luta e eliminam, por exemplo, o Justin Gabriel, né? E aí o Justin Gabriel é jogado para fora.
Então assim, você vê até esse momento aí que vários nomes ali entraram, alguns deles não eram tão importantes assim. E aí, quando entra um nome importante igual do Mick Foley, um retorno bom, usam ele para fazer meio que parceria com o Ricardo Rodrigues, um bobão ali. Não satisfeito, entra o Santino Marella na nona posição. E o Santino Marella, cara, de 2011 pra frente, ele começa a ser utilizado aí pela WWE de uma maneira que eu acho que foi um pouco errada, assim. Sempre foi um superstar muito engraçado, muito cômico e até tem um certo talento, só que eles exageravam às vezes, sabe? Botavam ele pra, por exemplo, quase vencer o Royal Rumble. Nesse mesmo ano de 2012, ele quase ganhou o Elimination Chamber, assim. Então eu acho que eles deram uma exagerada com o Santino. Eu acho que o Santino ele tinha o lugar certo de estar ali. Não precisavam ter botado o Santino Marella ali pra bater até alguns nomes importantes. Eu lembro que ele vencia Jack Swagger, que ele venceu o The Miz ali, assim. Eu acho que não tinha necessidade, né? Ainda mais um Miz, por exemplo, ex-campeão mundial, ex-evento principal de WrestleMania, né? Mas aí ele entra na nona posição e começa lá toda uma palhaçada a partir daí. Ele até elimina o Ricardo Rodrigues, né? Lembrando que no ano anterior ele quase venceu, ele foi eliminado pelo Del Rio, que era cliente do Ricardo Rodrigues, então uma espécie de vingança. E aí ele começa meio com uma disputa ali com o Mick Foley, né? Os dois que tem aquela cobrinha, né? Eles colocam aquela meia ali no braço, né? E aí começaram a fazer uma guerra de cobrinha ali entre eles, até que quem aparece na décima posição é o Épico, né? O Épico vem, o Mick Foley já tinha eliminado o primo, conseguiu eliminar o Épico também. Só que nisso ali, então, o Cody Rhodes aproveita para eliminar o Santino Marella e na sequência ele embala e elimina também o Mick Foley, acabando com a palhaçada, né? Meio que tira ali os dois o Cody Rhodes. Aí você pensa, bom, beleza. Deu ali os 10 primeiros, teve algumas brincadeiras, umas palhaçadas. Agora vamos pegar um ritmo aí sério nessa luta, né? Porque é um Royal Rumble Match. O Royal Rumble Match tem sim seus alívios cômicos, mas depois chega um momento que a parada fica séria, né? Aí beleza, vem Kofi Kingston no 11º ali a entrar, legal pro Kofi Kingston ali então participando. Depois na 12ª posição vem o Jerry Lawler, e aí a questão do Jerry Lawler é o seguinte, ele, apesar da idade, ele já vinha aparecendo algumas vezes para participar de algumas lutas lá em alguns períodos. Tinha ido bem, né? Ele é um cara talentoso, né? Apesar da idade, ele conseguindo render alguma coisa. Mas não sei se tinha necessidade de ele participar desse Royal Rumble. Me parece muito que a WWE estava sem quem convidar nesse Royal Rumble, né? No ano anterior, lá com 40, eles tiveram muita gente. Neste 2012, eles tiveram que meio que quebrar a cabeça ali para ver quem que ia participar. E aí colocaram o Jerry Lawler, que foi rapidamente eliminado ali também pelo Cody Rhodes, né? Aí o 13º a entrar foi o Ezekiel Jackson, né? Vindo ali então Ezekiel Jackson pro combate. O 14º foi o Jinder Mahal, né? O número do azar. E ainda ele conseguiu ganhar um título mundial no futuro, hein? Pra você ver que esse 14º aí e essa questão do azar, não sei se é tão correta não. Aí o 15º, né? O número 15 foi o Khali, o gigante Khali. E aí, beleza. A partir daí eu falei, putz, eu acho que tá ficando legal já esse Royal Rumble. Tá começando a vir uns nomes aí que devem ser mais difíceis. E o Khali foi lá e conseguiu mandar uma patada em todo mundo com aquela mãozona dele. Eliminou o Mahal ali, indiano contra indiano. Eliminou o Ezekiel Jackson também, né? E aí o 16º foi o Húnico, né? O Húnico que a gente conhece hoje como Sin Cara ali, né? O Húnico ali então também entrando na 16ª posição. Aí o 17º foi o Booker T. Booker T ali então também participando. Na época ele já estava ali atuando como comentarista, então é o que eu falei. Parece que eles ficaram sem opções, só que o Booker T é um nome muito relevante, então é legal sempre quando ele participa, né? Aí é quando rola a mitagem do Kofi Kingston, sempre tradicional ali. Essa foi uma das primeiras, inclusive, que ele fez, né? Uma das mais marcantes. O Miz simplesmente joga ele ali por cima, depois pega as pernas dele que tava ali presa, joga também ali pra ele, e aí, meu, o Kofi planta bananeira, né? Ele começa a caminhar ali com as mãos, né? Tendo todo um equilíbrio, até que ele chega ali na barricada, pendura na barricada, e depois ali consegue voltar ali pro ringue, né? E depois ele vai plantando ali até a escada de aço e consegue ali se salvar. Eu não sei como ele conseguiu ter aquele equilíbrio. O Kofi é sensacional. Essa foi uma das metagens mais difíceis, né? A chance de dar errado ali era muito grande. E ele conseguiu ali imitar mesmo e voltar pro combate. Kofi Kingston sempre bem nisso. O 18º foi o Dolph Ziggler, né? Dolph Ziggler vindo ali, então, também participar desse Royal Rumble. Se eu não me engano, ele estava acompanhado junto com a Vicky Guerreiro. E esse Royal Rumble foi o evento principal, então ele já tinha lutado já contra o CM Punk ainda naquela mesma noite, então ele ia tentar uma segunda chance.
Aí, beleza. O 19º foi o Jim Duggan, né? Ele ali com aquele pedaço de pau lá de sempre. Acabou não durando muito tempo. O Cody Rhodes elimina ele. O Cody Rhodes tava acabando ali com todo mundo que retornava, né? Tava eliminando geral. O Ziggler conseguiu eliminar ali o Booker T, ao mesmo tempo que o Cody Rhodes eliminava o Khali, né? Meio que o Ziggler tava segurando o Booker T agarrado no Khali. O Cody vem pra virar ali o Khali e aí meio que sai os dois de uma vez. Então contou ali que o Ziggler e o Cody eliminou o Khali e Booker T, né? Contou que os dois ali tiveram contribuição nas eliminações desses Superstars. Então conseguiram já tirar nomes relevantes. O 20º foi o Michael Cole. Aí começa novamente uma palhaçada. Michael Cole participar de Royal Rumble não dá não, né? E ainda mais quando o 21º é a Karma, né? Super estrela lá, assustadora. Aparece ali, o Michael Cole fica todo com medo. Pula por cima da corda ali, né? Ele meio que queria já se eliminar para não ter que enfrentá-la. Aí o Booker T e o Jerry Lawler vão lá e eliminam ele, puxam a perna dele ali de palhaçada. Mas salvaram ele de apanhar, né? A Karma ainda conseguiu eliminar o Húnico, né? Que vai com tudo pra cima dela, ela arremessa ele. Só que nisso ela se distrai muito e o Dolph Ziggler aproveita para eliminar ela, né? Então ela acabou sendo eliminada, mas fez uma boa participação ali. Anos antes a Beth Phoenix tinha participado, anos depois Nia Jax viria a participar também de Royal Rumble. A verdade é que algumas superestrelas participando do Royal Rumble é até interessante, né? Algumas delas é bem legal ali você vê elas participando, você vê elas ali eliminando alguns nomes. Algumas superestrelas são fortonas, né? Tipo a Nia Jax, realmente, participando do Royal Rumble foi assustador lá. O pessoal se matou pra conseguir eliminar, teve que fazer um complô. E aí o 22º é o Sheamus, né? O Sheamus aparece ali, todo empolgado, batendo em todo mundo, já elimina o Kofi Kingston dessa vez. O 23º foi o Road Dogg, né? Road Dogg ali então também aparecendo, sempre agitadão como sempre, ali no estilo que era no DX. Depois do 24º foi o Jey Uso, aí que eu falo alguns nomes que, né, eram um pouquinho mais fracos, né? Pra que Jey Uso participar do Royal Rumble, ainda mais naquela época, né? Se fosse o Jey Uso de hoje, que tá hypado aí com o Roman, né? O 25º foi o Jack Swagger, vindo ali também participar. 26º foi o Barrett, aí começou a encher o ringue definitivamente, né? O Barrett consegue eliminar o Road Dogg, né? Consegue ali pelo menos uma eliminaçãozinha. O 27º vem o Davi Otunga, mais um nome ali que eu acho fraco, né? E aí você pode listar vários nomes fracos que participaram desse Royal Rumble. Não que o Royal Rumble não possa ter nomes fracos, até porque tem que ter aqueles jobbers para ser eliminados, mas esse teve demais, né? E aí o 28º é o Randy Orton, né? O Randy Orton que é um dos nomes aí que o pessoal tava meio que discutindo se poderia ou não ser o vencedor desse Royal Rumble, né? O pessoal tava meio que em dúvida ali, será que a WWE vai investir nele, né? E aí, então, ele vem, elimina o Jey Uso, depois elimina o Barrett, né? Coitado, o Barrett deve ter pesadelos com o Randy Orton, não é possível. O 29º, outro que era muito favorito, na verdade eu acho que ele era até o favorito principal na época, o Chris Jericho, né? Chris Jericho aparecendo, e ele já vai lá, logo no começo elimina o Otunga. E assim, por que ele era um dos favoritos? Porque o pessoal imaginava que teríamos Chris Jericho contra CM Punk na WrestleMania, que foi o que aconteceu. Só que imaginava que seria com o Chris Jericho vencendo o Royal Rumble Match, aí desafiando o CM Punk. Aí depois, quando ele não ganha, o pessoal pensou que poderia ser Chris Jericho ganhando o Elimination Chamber para enfrentar o CM Punk na WrestleMania. Também não ganhou, né? Aconteceu toda aquela situação lá de ele ser jogado do lado de fora do Elimination Chamber, não conseguir voltar pra luta. E aí, depois ele tem que ganhar uma batalha royal para aí sim enfrentar o CM Punk na WrestleMania, né? Então, tudo que o pessoal pensou que ia acontecer com o Chris Jericho não aconteceu. Ele foi se classificar no apagar das luzes ali para enfrentar o CM Punk. Mas ele era um dos favoritos para vencer esse Royal Rumble. E aí, meu amigo, o número 30, o último do Royal Rumble, foi ninguém mais, ninguém menos que o Big Show, né? O gigante Big Show por último, aí é assustador, né? Lembra, tem um aspecto daquele Royal Rumble de 2019, quando, se não me engano, o Braun Strowman foi o último, né? E aí falou, meu Deus, esse cara por último vai eliminar todo mundo. E o Big Show tava fazendo a fila ali, né? O Big Show já chega ali e vê o Sheamus eliminando o Jack Swagger. Aí ele vai lá e ainda dá um kill punch ali pra cima do Jack Swagger. Aí ele vai lá, elimina o Cody Rhodes e o Miz ao mesmo tempo, né? O Cody Rhodes e o Miz fizeram aquela parceria, estavam desde o comecinho. Eliminados pelo Big Show ali de uma vez, que depois ainda pega o Dolph Ziggler e elimina o Dolph Ziggler também. E aí sobra Sheamus, Randy Orton, Chris Jericho e Big Show. E aí, os três ali tiveram que se unir pra ver se conseguiam bater de frente com o Big Show, senão não ia dar conta, né? Se fica alguém no mano a mano com o Big Show, ia perder. Aí o Sheamus e o Orton conseguem aí se unir contra o Big Show, principalmente o Randy Orton,
que vai lá e elimina o Big Show ali depois de aplicar um RKO. Só que ele não consegue respirar porque o Chris Jericho, ligeiro, vai lá e elimina o Randy Orton, joga o Randy Orton por cima das cordas, eliminando o Randy Orton. E aí eu tenho até uma crítica aqui, porque além de nomes muito irrelevantes que entraram nesse Royal Rumble, a WWE acho que não soube distribuir corretamente também alguns deles. Como que você deixa pro final Big Show, Chris Jericho e Randy Orton só pro final? 3 nomes importantes que poderia ter um entrado entre os 10 primeiro, outro ali entre os 15 primeiros, o outro vindo ali entre os 20 e tal. Então assim, muito nome bom só pro final. Só pro final pareceu realmente clima de Royal Rumble Match. O resto foi muito nome jobber e palhaçadas, assim, sabe? Achei muito errado isso. Muito errado a colocação também das entradas, né? Mas beleza. Big Show eliminado. Randy Orton eliminado. Sobraria então ali Sheamus e Chris Jericho. O Sheamus era discutido mesmo que poderia vencer esse Royal Rumble, né? E aí o pessoal tinha uma dúvida entre ele e Chris Jericho. Principalmente eram os dois ali que se discutiam bastante, né? O jovem talento ou o Chris Jericho, que, por exemplo, nunca ganhou um, né? Então, era uma disputa boa. O Sheamus várias vezes quase foi eliminado. Na verdade, eu acho que o público estava até que bem dividido, me surpreendendo. Eu achei que o Chris Jericho teria a maior torcida naquela ocasião, até por ser mais querido, conhecido. Mas não, né? Aí, o Sheamus quase eliminou o Chris Jericho por cima da corda, que consegue se segurar bem. Mas quando ele se levanta, ele é surpreendido com um Bro Kick. E com esse Bro Kick ele é eliminado e o Sheamus vence o Royal Rumble, né? Foi uma das vitórias mais legais, assim, no sentido de que a eliminação final foi bem feita, né? Um Bro Kick ele eliminando o cara é algo muito bem feito, né? Muito bem aplicado ali. E com isso, então, vitória do Sheamus, vitória de Sheamus em 2012 naquele Royal Rumble match, né? Acho que foi uma decisão correta, o Sheamus realmente sempre demonstrou ter um potencial desde que ele chegou na WWE. Acabou ali não tendo um ano de 2011 tão forte, igual, por exemplo, ele teve lá no final de 2009. Em 2010 também ele teve até um certo destaque, aquela parada do Nexus também lá meio que contribuiu. E aí, então, ele meio que se recuperou aí em 2012, conseguindo ganhar esse Royal Rumble match indo rumo ao WrestleMania. E aí o pessoal meio que imaginou ali que, bom, eu não sei se ele vai enfrentar o CM Punk, acho que não. Vai acabar sendo ali contra o Daniel Bryan ou alguém que ganhe do Daniel Bryan, provavelmente, né? E depois isso se concretizou, ele foi campeão na WrestleMania, em segundos e tal, vocês conhecem já a história. Então, acho que foi correto o Sheamus aí ter vencido, sempre talentoso, com grande potencial, e ainda ali atuando já numa caminhada para se tornar um bom babyface, né? Então, foi muito interessante. É só uma pena que os anos passaram e o Sheamus foi perdendo um pouco ali da relevância dele, da credibilidade dele, né? Mas até esse momento ali, ele estava se tornando um dos meus favoritos, então eu gostei muito da vitória do Sheamus e, enfim... O Royal Rumble Match em si, já falei várias vezes, eu não gostei aí da colocação dele, ali dos superstars que participaram, os retornos achei fraco, teve muita palhaçada e os nomes bons foram distribuídos errados, ficaram só pro finalzinho. Mas, não é um dos... Assim, eu acho que é um dos piores, assim, tecnicamente falando, assim, da década, dá pra dizer talvez que seja o mais chatinho ali, apesar de 2015 ter muitos erros também, é difícil de escolher um. Assim, mas da história não, teve muito Royal Rumble ruim lá no passado, lá os primeiros eles eram bem fraquinhos, mas não é um dos favoritos, assim, sabe? Se você vai mostrar um Royal Rumble match pra alguém, eu acho que dificilmente você vai colocar o de 2012, porque é muito, muito fraco, né? Mas é isso aí, comentem o que vocês acharam, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui!